Hoje vamos destrinchar os diferentes modelos de calças femininas. Sim, vamos falar sobre caimento, modelagem, o que cada uma valoriza em sentido de silhueta, de biotipo de corpo, se gera achatamento, se gera alongamento, o que valoriza e desvaloriza, certo? Cada modelo de calça tende a passar uma imagem, um estilo diferente. Então, se você já ficou confuso em algum momento para comprar e entender o que realmente estava aparecendo, transparecendo, o vídeo é para você. Não vai ser só eu aqui falando, eu vou mostrar para vocês o caimento no corpo das peças, numa loja, de uma forma prática também, tá? Para você ver exatamente como que fica e aplicar aí do outro lado. Aqui é importante dizer que cada calça, ela vai performar de uma forma dependendo do tecido. Então você pode ter duas calças da mesma modelagem, tipo duas calças retas, uma no jeans e a outra numa viscose. Elas vão cair, elas vão performar de formas diferentes no seu corpo, vão passar uma imagem diferente, tá? Então, mudou o tecido, mudou o contexto, por mais que às vezes esteja na mesma cor, tenha acabamentos parecidos e seja a mesma modelagem. Vamos começar com uma polêmica, né, que é a diferença entre a wide leg e a pantalona. Nem todo mundo consegue saber, né, diferenciar logo de cara, apesar de que agora o mercado da moda tem trazido nas etiquetas já bem assim, pá, específico, para não gerar dúvida, né, na hora da compra e a pessoa acabar deixando de lado porque não sabe se é isso mesmo. O mercado ele funciona dessa forma, né? Sempre ali tentando entregar tudo mais mastigado possível para converter. Mas hoje você vai entender. A wide leg, ela é uma calça que caiu aí, né, no uso das pessoas, é queridinha porque ela tende a valorizar a silhueta pensando nas proporções, equilibrando a proporção do tronco em relação à perna. Como ela tem um pouco do cós mais alto, você jogando a blusa para dentro, você gera um equilíbrio. Não significa que por fora também não funcione, mas não funciona igual com a camisa para dentro. A wide leg, ela tende a parecer um pouco com a calça reta, porque ela tem o mesmo parâmetro de cima até embaixo. Na maioria, quando você vê na loja, ela é um pouquinho mais justa na cintura, mas não chega a marcar o corpo, sabe? Mostrando exatamente toda a curva do corpo. Gente, meu microfone deu pau, né? Então vamos ver o que vai dar com esse áudio. Se o áudio estiver bom, deixa aí o like. Já a pantalona, ela tem duas características muito fortes, predominantes nela, que não tem normalmente na wide leg, que são pregas. Pregas e normalmente elastano, né? Às vezes tem aquele cós muito bem marcado, descendo pela calça, na extensão da calça, além dela ter muito mais tecido, né? Ela é uma calça mais fluida. Eu falei cós, mas são vigas, assim, tipo, quando tem aquelas pregas bem aqui no alto e vão descendo pelo tecido inteiro, aumentando a proporção conforme vai descendo a perna. Você parece até que tem mais perna. E algumas pantalonas tem tanto tecido que confunde, parece até um pouco saia. Eu vou deixar o outro nome dessa calça, que ela tem um nome diferente. É isso também, né? O mercado vai dando nomes diferentes para as coisas muito parecidas. Mas essa pantalona que tem muito tecido, que chega a parecer saia, é outra, tá? Não chama pantalona, tem um outro nome. Deu pra entender, então, que a principal diferença é essa. Uma tem muito mais tecido que a outra. Uma costuma ter pregas e vigas, a outra não. Uma tende a vir na mesma lógica da cintura até o final, em questão de estrutura, de largura, e a outra vai aumentando as suas proporções. Mas assim como a wide leg, a pantalona é muito queridinha, tá? Principalmente se você arruma uma boa, que tem um bom caimento, um bom tecido, que não vai ficar marcando ou muito molengo, sem estrutura. É uma calça que tende a te valorizar em questão de altura, é famosinha entre as baixinhas, que não querem parecer baixinhas, querem gerar essa ilusão de ótica, assim. Então, a pantalona acaba gerando isso, porque o seu tronco fica menor, né? E a sua perna fica maior por conta da calça, sabe? É um truque super válido de ser feito nessas ocasiões. Principalmente se você coloca um sapato que não gera uma quebra ali, né? Mais um risco, um sapato no mesmo tom da calça, vai gerar esse alongamento também. Colocou a blusa pra dentro, zerou. Assim, o game mesmo, dessa parte de não quero parecer tão baixa. Enquanto temos a pantalona queridinha das baixinhas, temos a pantacur, que já não é tão adorada assim, porque ela gera mais um corte no corpo. Quando a gente fala um corte de silhueta, é exatamente quebrar uma linha no corpo. Vou deixar uma foto aqui pra vocês terem uma ideia mais ou menos. Quando você coloca um cinto, você gera um corte, porque vai ter a diferença entre a cor da roupa e a cor da calça, a cor da blusa e a cor da calça. Se você coloca uma calça com a barra dobrada acima do seu tornozelo, você gerou ali mais um corte. Isso que a gente chama de corte na moda, tá? Então a pantacur, ela acaba quebrando a pessoa com uma distância boa entre a canela dela ali, o pé, e vai ficar mostrando uma parte da perna. Isso gera um achatamento. Pantacur, pantalonga, vem aí da mesma família da panta, né, gente? Porque vai pegar ali o panta, vai tirar a lona e vai colocar o cu de curta. É simples assim. Já a calça flare é uma calça
que vem mais ajustada ao corpo, e quando chega na altura do joelho, ela abre, fazendo uma boca de sino muito característica de uma época da moda, né, que foi muito tendência mesmo. Ela também não é muito adorada, realmente tem um caimento que às vezes fica parecendo meio tulipa, meio champanhe, então quem normalmente tem muito quadril e coloca a calça flare, costuma achar estranho, porque gera um, sabe, tacinha de champanhe, mas isso também é questão de preferência, tá? Se você ainda não encontrou o seu ideal de calça, sendo jeans ou não, né? Muitas dessas calças aqui a gente encontra muito mais no modelo jeans, né? A flare, por exemplo, tem outros tecidos? Tem, mas você vê mais no jeans. Eu, pelo menos, atualmente vejo mais no jeans, né? Mas se você ainda encontra essa dificuldade e quer algo mais específico, um olhar mais técnico, aqui embaixo tem um link sobre o serviço de biotipo do corpo, que a gente vai analisar exatamente o seu corpo, as suas medidas e assim desenhar o que realmente queria melhor pra você, tá? Vamos pra próxima. Uma que é semelhante à flare, e às vezes você não gosta tanto da flare, sugiro você apostar no Bootcut. Por que que eu acho que vale a aposta? Ela tem a mesma ideia de vir mais ajustada ao corpo e abrir depois que passa aos do joelho. Mas a diferença do Bootcut é que não é tão justo e também não abre tanto. Então acaba que não gera aquela quebra, assim, no corpo, tão abrupta, porque não vai marcar tanto o seu corpo, tá? Diferente da calça flare, que vem bem mais justinha. Quando abre, ela abre mesmo. A Bootcut vem com justinha e abre um pouquinho. Vale tentar. Se você gosta da flare, assim, acha bonita nas outras pessoas, mas quando veste não curte, tenta Bootcut. Ó, terminou. Agora tem um ponto que eu acho que é importante ser falado, assim, no vídeo, porque às vezes a gente fica naquela dúvida em questão da lavagem. A lavagem do jeans, tá, gente? Um jeans claro, um jeans escuro, um jeans médio. A gente sabe que muito disso tem a ver com profundidade, né? Mas aí a gente se importa um pouco mais quando isso tá na parte de cima, e aqui a gente tá falando de calça. Então se você for ver jaqueta, se você for ver blusas, jeans, pense um pouquinho na lavagem em relação à sua profundidade, à sua coloração pessoal. Vale a pena. Agora, quanto à calça, eu acho que tem que pensar mais no que combina, sabe? Qual lavagem combina mais com diferentes cores? Seria mais escura? Seria mais clara? Não, gente, é a média. É aquele azul que não é muito claro, não é muito escuro. Você consegue ver alguns pontos mais escuros, alguns pontos mais claros. Tá mesclado, sabe? Essa lavagem é a perfeita, se é que eu posso dizer dessa forma, para combinar com diferentes cores. Dificilmente você não vai conseguir combinar uma cor com essa lavagem, o que é totalmente o oposto de uma lavagem clara, por exemplo, ou uma lavagem muito escura, ou uma estonada. São lavagens mais difíceis. Então, assim, aposte numa lavagem média para fluir melhor com o seu guarda-roupa. Qual é o ideal da bainha, gente? E isso é algo, assim, perigoso, porque se você faz a bainha para tênis, dificilmente ela vai ficar boa para salto. Então, assim, a altura da bainha é definitivamente aqui, ó, quase que no chão, tipo, é um dedinho, assim, do sapato, vocês acreditam nisso? E, assim, eu particularmente não gosto dessa bainha que sai varrendo o chão, mas é o correto dentro da moda, assim, sabe? E aí, nesses casos, eu ignoro. E aí eu faço a bainha cobrindo um pouquinho do peito, do pé, mas aí é a preferência minha, tá? Ok, entendemos essas diferenças, as variações entre o wide leg, a ponta longa, a ponta curta. Vamos então para as calças básicas. E falando em básico, na época que não existia tantos modelos diferentes, essa época que a calça jeans da Levi's era tão requisitada, e que a gente vem ouvindo falar aí, 2026, tá? Os antigos anos 90, em questão de estética, né? Estamos falando do quê? Da calça reta. Se você não sabe muito bem do que eu tô falando, anos 90, 2026, vou deixar aqui um vídeo linkado que eu explico exatamente como que essa estética dos anos 90 está sendo aplicada hoje em 2026, e você vai conseguir entender não só como ela está sendo aplicada, mas o que isso tem a ver com o contexto político, cultural, com a ideia de consumo, geração de desejo, tá? Tá tudo aqui nesse vídeo, vai lá depois que você vai conseguir ficar mais a par dessa situação. Mas uma calça básica é a calça reta, gente. A calça reta é aquela que você coloca no corpo e ela é a mesma coisa de cima até embaixo. Ela te alonga, ela tem uma bainha muito bem feita, ela tem uma largura muito bem estruturada, um caimento. É aquela calça que vai com tudo. Eu não sou muito da calça jeans. Eu, por exemplo, não sou muito da calça jeans. Talvez, se você queira investir numa calça que você vai realmente conseguir usar sem muitos percalços, vá na calça jeans reta. E é isso. Ela é a clássica da clássica da clássica. Não tem rasgos, não tem... Assim, até que atualmente tem algumas lavagens diferentes, mas... é o verdadeiro básico funcional, é a calça reta. No extremo oposto da calça reta, a gente tem a calça skinny. A calça skinny, ela é pra quem
Gosta mesmo, é ame ou odeie. Tem mais odeio do que ame. Porque ela é aquela calça que ela marca tudo. Ela foi feita pra marcar o corpo da mulher. Então, ela marca a cintura, ela marca quadril, ela marca a coxa. É a calça justinha, 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 tudo no corpo. Teve uma época que tava no auge, assim, as paniquetes na televisão, né? Em programa de TV, assim, que tinha assistente de palco. Acho que chama assistente de palco. Paniquete. Ai, gente, eu acho que tá compreensível o que eu tô querendo dizer. Nessa época, tinha algumas marcas que elas eram muito fortes. A Sawari, acho que ela ainda existe. Tripé. E nessas marcas, essas calças jeans tinham um V, assim, sabe, aqui na bunda. Vou ver se eu acho uma foto pra colocar aqui. Porque esse V imitava o V do fio dental, tá? E a ideia é que ele levantasse o bumbum, porque gera uma ilusão de que o bumbum tá levantado, assim. Então, sempre que você pensar em calça skinny, você não vai esquecer desse exemplo, já tenho certeza disso. É uma calça extremamente justa que tem como objetivo valorizar as suas curvas. Mas ela pode desvalorizar também, tá? Assim, pode vir rasgando e desvalorizar tudo. É tudo saber fazer truques e gostar também, né, gente? É questão de gostar, eu acho, mais do que qualquer coisa. Agora, se você não gosta da calça reta, que é mais larga ao corpo, e também não gosta da calça skinny, que é totalmente justa ao corpo, temos o meio termo, sempre tem, gente, que é a calça slim. É uma calça que respeita o seu corpo, ela não é justa, mas ela não é larga, ela tem um espaçamento suficiente para gerar a mobilidade, para você sentar, agachar, levantar, correr um pouquinho se precisar. Tem aquele vãozinho bem ali delimitado certinho para gerar esses movimentos. Então, vai valorizar o seu corpo, vai mostrar o seu corpo também, não vai ficar escondido em um monte de tecido, mas ela não vai ser totalmente justa e nem totalmente larga. Vai te dar a mobilidade necessária e entregar, assim, um borogodôzinho, sabe? Mostrar ali o que você também tem pra jogo. A gente escuta muito falar sobre calça de alfaiataria. Seria isso uma modelagem? Gente, eu acho que o termo foi muito difundido. Tem até uma moça aqui no YouTube que ela fala muito sobre a alfaiataria num contexto histórico, porque calça de alfaiataria é calça que foi feita por um alfaiate, né? Que são aqueles costureiros mors, que sabem tudo sobre modelagem, que fazem coisas absurdas, assim. Não é o que a gente vê na loja como calça de alfaiataria, tá? Eu vou deixar o nome dela aqui, que agora eu esqueci. O canal dela é muito bom, inclusive, vale a pena. Porque ela sempre traz esse contexto muito técnico e aprofundado, sabe? Então, calça de alfaiataria você pode ter em diferentes modelagens. Nesse quê do contemporâneo, do que você encontra na loja, sabe? Assim, você pode... A gente chama algumas calças de alfaiataria que nada mais é do que uma calça reta, tá? Mas, enfim, calça de alfaiataria, pra você saber, é uma calça que é feita por um alfaiate. Vou deixar aqui um exemplo de calças pretas. Uma calça preta em diferentes composições, seguindo um pouco essa lógica que eu comentei antes, dos anos 90, como que eu usaria uma calça preta, que muitos podem chamar de calça de alfaiataria, parada no guarda-roupa, agora nesse percurso, nesse período de inverno, e que tem a ver com as tendências de moda que estão rolando, sabe? Com essa estética dos anos 90, um quê do escapismo, uma mistura de tecidos e de volumes. Então, é uma forma de você trazer uma roupa que tá parada e fazer ela circular no seu dia a dia, dando uma opção de você comprar no seu próprio guarda-roupa antes, considerando inclusive que muitas de vocês têm roupas com etiqueta no guarda-roupa, né, gente? Então, antes de se jogar na loja, vão tentar comprar no nosso próprio guarda-roupa antes. Sempre tem alguma coisinha que tá na moda. Falando em moda e anos 90, a calça moon ela tem um pouquinho desse cenário, porque ela é uma calça que tem um cós bem alto. Por mais que você vai possivelmente pensar, nossa, mas eu tô vendo tanto a calça de cós baixo por aí. Sim, também temos esse advento da calça que vai baixando, baixando, baixando. Mas, como tudo na moda, varia, principalmente a juventude, como ela tá usando aquela tendência, as pessoas com mais idade, como que tá usando aquela tendência, o feminino, o masculino, a criança. Então tem sim um quê do cós que tá baixando, mas também tem esse o quê da calça reta, que já tem um cós um pouco mais alto. A calça moon, ela tem um cós bem alto, e quando chega lá embaixo pode afunilar um pouquinho, ou pode se manter reto. Mas a principal característica da calça moon é esse cós bem altão. Calça cenoura. Eu particularmente gosto da calça cenoura, mas eu vejo que ela não valoriza muita gente em questão de caimento, porque é uma calça que é mais justa na cintura, e aí ela abre, né, igual um botijão. E depois, quando chega embaixo, ela funila de novo no tornozelo. Então, ela gera essa ideia de um volume na parte de baixo, que não é todo mundo que gosta, que curte, realmente não cai tão legal assim em todo mundo. Se a pessoa tem um corpo, por exemplo, que tem um triângulo invertido bem marcado, logo ela tem um ombro bem maior que o quadril, usar uma calça cenoura pode ser interessante porque vai gerar esse equilíbrio. O ombro vai estar aqui, a sua cintura vai estar aqui, mas quando você coloca a calça cenoura, ela vai abrir, porque ela vai fazer isso. Então, ela vai equilibrar em relação ao seu ombro. Foi. E vamos para nossa última modelagem de calça aqui,
seguindo um pouco essa tendência aí do streetwear, né, e essa lógica da calça cenoura, que é a calça bag. A calça bag, ela veio, assim, mais desse movimento da moda de rua, do streetwear mesmo, que é uma calça que tem a mesma lógica da calça cenoura, que é mais justa e alonga, muito, muito, muito volume. Nem sempre afunila embaixo, mas algumas afunilam também. A ideia é o volume exagerado, uma coisa mais despojada, mais largada, realmente de um cenário um pouco mais, que não é tão de massa, né? É bem mais direcionado a calça bag, por mais que a gente tenha visto circular muito, agora menos, mas nesse universo, assim, dos desfiles, dos eventos de premiação, de moda. Eu tô falando desses mega eventos, não, tá, sabe? Eu tô falando desses eventos aqui de Brasil mesmo, tá? E muita dessas calça bag também vem com a cintura um pouquinho mais baixa. Eu particularmente não curto tanto a cintura mais baixa, curto o volume, por mais que eu seja baixinha, então isso já vai me dar mais uma chatada, mas eu gosto do volume, sabe? Se eu não falei de alguma calça, algum modelo que você tenha dúvida ou queira saber a minha opinião, qualquer coisa do tipo relacionado, deixa aqui nos comentários. Você chegou até aqui, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa comunidade saborosa e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, porque moda é outro sabor.